Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Ele tomou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. O seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda iniquidade. Jesus, pão da vida. Jesus, luz do mundo. Príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade e amor. Jesus, Deus Emanuel. Jesus, Santo dos Santos, árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, alegria profunda do meu coração, recebe adoração. Jesus é digno de louvor. Recebe adoração. Glorificados. Romanos 8, 17. Sobre os privilégios da adoção divina como filhos de Deus. Então, primeiro, herança. No versículo 17 está escrito: se nós somos filhos, também somos herdeiros. Né? E herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Que tremendo, sabe? Que, na verdade, quando a gente pensa nisso, é algo tremendo, né? Jesus, para ele, era o filho unigênito, então ele era herdeiro de tudo, né? Ele tinha toda a sua herança para si mesmo. Quando ele desceu e se tornou homem, com o objetivo de que nós, quando o recebermos, fosse nos dado o poder de sermos chamados filhos de Deus, aos que creem nele, como está escrito em João 1,12, né, quando nós fomos feitos filhos de Deus, e da adoção, como aprendemos semana passada, né, que privilégio, né, porque a lei de adoção romana é mais privilégio do que o filho natural. O filho natural pode perder herança, pode ser desfilhado, mas o filho de adoção não perde nenhum privilégio, nem o privilégio de ser filho e nem de ser herdeiro, né? Aí a gente pensa, bom, Jesus do unigênito, ele se tornou primogênito, certo? Quando Deus nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus. Então, ele é o primogênito de muitos irmãos, né? Imaginemos assim, tá, já ser o filho de Deus, né, e nós podemos entrar no céu como herdeiros do céu, né, já é grande coisa, né? Mas Deus quis completo, dar-nos o direito completo, né? E esse completo, na lei
onde a Bíblia e a época em que foi escrita, na verdade, a herança cabia majoritariamente para o primogênito, né? O Japão é assim, né? Acho que anda um pouco mudando, mas o Oriente, em geral, e o Médio Oriente ainda é assim. O herdeiro cabe ao primogênito. Então, o primogênito leva o nome da família e também leva a riqueza da família, para não diluir, né, a riqueza da família. Imagine só, né? Então, realmente podia ser assim, não podia? A gente ser filho de Deus, Jesus o primogênito, ele o herdeiro, e a gente apenas como filho poder entrar no céu e gozar o céu já seria grande coisa. Mas Deus o Pai fez com que a gente fosse herdeiro de Deus, né? E não só herdeiro de Deus, mas co-herdeiro de Cristo. Então, isso significa que tudo que Cristo herdou é nosso também. Já imaginou a grandeza disso, né? Que ele então veio como unigênito e herdeiro de tudo. Quando ele se fez homem e fez toda a obra, né, o propósito do Pai de nos salvar e de nos fazer filhos de Deus, Jesus abriu a mão, né, de ser o único herdeiro. Ele compartilhou essa herança juntamente com todos nós. E assim, imagine só de imaginar, né, porque a gente não tem nem assim, a concepção dessa grandeza. Nossa, eu sou herdeiro de Deus, co-herdeiro de Cristo. A gente é muito rico, a gente a gente tem uma grande, grande herança, não é verdade? Né? Imagine só, sabe? Na verdade, eu fico até, assim, admirada, né? Porque não tenho ideia o que isso seja, né? Na verdade, né? Mas que grandeza, que bondade de Deus, que ele desejou que nós fôssemos feitos filhos de Deus, né? E é interessante quando a gente vai para a parábola do filho pródigo, o filho pródigo mais novo, né? Porque são dois, na verdade, filhos pródigos, né? O mais novo já quis para si, não tendo pai nem falecido, né? Então a gente vê uma super falta de respeito, né? E gastou tudo. Então ele já não teria mais, na verdade, herança se ele voltasse, mesmo ele voltando. Tanto é que ele tinha essa concepção e ele pediu para que voltasse como servo. Mas olha só como é visível que o irmão mais velho, que não saiu de casa, estava lá trabalhando junto com o pai, né? Ele também era tão pródigo quanto o filho mais novo que tinha saído. Por quê? Porque ele estava lá trabalhando, mas numa mentalidade tão pobre, né? Ele não tinha possuído, ele não tinha essa concepção de que ele era herdeiro. Né? Então, tanto é que ele ficou lá, nossa, estou tanto tempo trabalhando, sou um super honesto, eu não fiz como meu irmão, tal, né? Aí o pai fala, filho, você está sempre comigo, né? E todas as minhas coisas são tuas, você é herdeiro total de todas as minhas coisas, você não tem ideia disso, né? Então a gente vê o quanto que a nossa mesquinhez, a nossa limitação de compreensão em relação à herança, faz com que a gente seja miserável, à toa, né? Porque, na verdade, olha só, filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Olha só, olha o absolutismo disso, todas. Tudo bem, eu dividi um pouquinho da herança, um pouquinho para você, tá bom? Né? Não foi isso. Tudo, todas as coisas são minhas, são tuas, né? As minhas coisas são tuas. Então a gente vê dali a grandeza de sermos herdeiros de Deus como filho de Deus, né? E ali também, em seguida, nós gostaríamos de ver sobre a disciplina que vemos aqui, se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos. Né? Então, a questão do padecimento, ou sofremos. Se somos filhos,
padecemos com ele padecemos, né? Aí, nós gostaríamos de ver nessa questão, né, abrir um pouquinho o Hebreus 12 nos ajuda a compreendermos desse padecimento, né, dessa disciplina, que todo pai disciplina o seu filho, né, porque o padecimento, o sofrimento da disciplina pode evitar muito mais sofrimentos do mundo, né, lá fora. Então, o padecimento, o sofrimento da disciplina poupa o filho a sofrer lá fora, né? Então, na verdade, é para o bem, né? E verdadeiramente aqui em Hebreus 12 retoma o Provérbios e fala aqui, ó, vou fazer um pouquinho a leitura. Versículo 5. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaies quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Então, vemos aqui a preciosidade, né, que esse sofrimento da disciplina é precioso, porque é um ato de amor, né? Deus aplica, o Deus Pai aplica ao filho a disciplina e essa dor, esse sofrimento da disciplina é para nosso crescimento, é para a formação do nosso caráter, é para a formação dos valores, das virtudes, né? Então, é muito importante que o pai, com sabedoria, saiba aplicar a correção, né? O açoite, que logo em seguida vemos, né? Também, né? Então, a correção, o açoite, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Então, a gente vê dali, né, que, na verdade, a correção, a disciplina, o açoite é muito importante, né, para a gente saber os limites, para a gente ter disciplina, né, diligência, né, a gente poder ser aprimorado, né, e aquele que você não vê, né, outra pessoa corrigindo o filho do outro, porque é filho do outro, né, deixa para lá, né, você só quando tem amor é capaz de se mover para disciplinar, né, a gente tem aqui o Rick, um novo pai, né, e que vai começar, é bonitinho tudo, mas tem que saber aplicar disciplina, né? Tem que saber aplicar o limite, né? O Juninho também, né? A Clarissa também, com o seu filhinho, a sua filhinha, a Laurinha. Então, esse equilíbrio do amor, né? Que a gente acha que o amor deixa fazer tudo, não. O amor sabe proporcionar a disciplina para a formação saudável, né, dessa criança, para que mais tarde não venha a sofrer por falta de disciplina, né? E aqui a gente vai mais fundo, né? Que, só para a gente terminar no versículo 11, também está escrito, bom, o 9 fala assim, compara sobre o pai terrestre e o pai celeste, além do que tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, e nós o reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, os pais terrestres, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia. Mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Então, mostra que os pais terrestres têm as suas limitações, né? Não são tão perfeitos, né? Corrige os pais como bem parecia, mas não significa que seja 100% tão boa, né? Eu posso reconhecer por mim mesma, né? Eu acho que
todos nós, como pais, conseguimos reconhecer isso, né? Que a gente até disciplina, corrige e tal, mas às vezes não é exatamente como devia ter sido, né? Mas a gente aprende com os erros, mas ó, o nosso Pai Celeste, com certeza ele não erra, né? Com certeza esse Pai, ele sabe aplicar a medida certa, na hora certa, da forma certa, né? Ele aplica para o nosso proveito, né? Para nosso proveito, para sermos participantes da sua natureza, da sua santidade. Imagine só, não só como herdeiros, mas a disciplina tem um propósito de que realmente a natureza divina seja formada em nós, né? Que a imagem de Cristo seja formada em nós. Olha só, né? Tem outro trecho que eu gosto muito em Gálatas 4:19, que fala assim: filhinhos, por quem eu sofro de novo a dores do parto, até que Cristo seja formado. Aí a gente pode perceber, né, que o amor do pai, né, quando corrige, a gente vê, né, quando o pai tem que açoitar o filho, talvez até dói mais para o pai do que para o filho. Então a gente vê ali realmente a dor do parto, sofre a dor do parto, até que Cristo seja formado, né? Então Deus, que por amor, né, para o nosso bem, para o nosso proveito, ele aplica a disciplina por amor, para que nós possamos ser participantes da santidade, da sua natureza, a imagem de Cristo sendo formada em nós, né? Que projeto, fala a verdade, gente, né? Que Deus deseja não apenas que a gente seja herdeiro, mas também sejamos participantes da sua natureza, sejamos transformados cada vez mais, até aperfeiçoados à imagem de Cristo, né? Então, por um pouco de tempo, pode até ser, né, o versículo 11, e na verdade, toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Então, a gente pode ver que correção é dolorosa, é triste, né? Quando a gente recebe açoite, né? Quando a gente é corrigido pelo que a gente fez, mas essa dor poupa-nos para a dor muito pior, sofrimento muito pior, né? Então, a gente possa entender isso, porque o gozo que a gente pode experimentar como fruto da disciplina é muito maior do que essa dor, né? Então, é isso que está escrito em Romanos 8, quando a gente retomamos de novo aqui, né? Vamos terminar de ler o versículo 17, e se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados, né? Quando realmente a imagem de Cristo seja totalmente completo em nós, né? Que privilégio! Não somos apenas herdeiros de Cristo, mas também somos feitos imagens de Cristo, né? Esse é o projeto de Deus Pai, por isso que ele precisa nos disciplinar. E terceiro lugar, então, nós gostaríamos de ver, na verdade é número 7, né? Então hoje a gente usou 5, 6, 7. Semelhança familiar, né? Aqui a gente pode ver a palavra com ele padecemos, com ele padecemos, para que com ele sejamos glorificados, né? Então, vemos aqui a semelhança familiar, né? Um pouquinho diferente da ênfase da disciplina, agora gostaríamos de ver também que esse padecimento, Jesus mesmo avisou que neste mundo, enquanto nós estivermos nesse mundo, nós haveríamos de padecer, né? No mundo tereis muitas aflições, né? E esse é o fato de que nós não somos mais do mundo. Por isso que nós sofremos neste mundo, né? Porque o mundo nos odeia, porque o mundo nos aborrece, o mundo não sente confortável conosco, né? Eu acho que já senti algumas vezes isso mais na pele, né? Tem pessoas que meio que é mais fino, né, no trato, mas tem pessoas que
já te abole, né? Não te convida, né? Porque aquela lá é crentona lá, né? Não, a gente não quer ela na nossa festa, né? Ou alguma coisa assim, né? Especialmente, graças a Deus, eu acho, sabe? A festa que faz coisa errada e a presença do crente incomoda e não nos convida, na verdade, eu acho que não é nem sofrimento, é ser poupado, na verdade, né? Ainda bem, porque, né, se a gente é convidado, a gente tem que recusar, né? Não é verdade? Não é, poupa de muita coisa, mas assim, Jesus nos avisou, olha, o mundo me aborreceu, o mundo me rejeitou, né? O mundo me judiou, o mundo me perseguiu, vocês também vão ser. Então ele avisou, vocês vão ser enviados como ovelhas no meio dos lobos. Então o sofrimento é algo com ele, né? Nós vamos sofrer com ele, porque carregamos o nome dele, carregamos a presença dele. Então nós seremos aborrecidos, seremos rejeitados, né? Perseguidos e até morto, né? Então tem toda essa proporção do sofrimento, né? E talvez esteja chegando esse tempo. Talvez o fim do mundo, né? Como Jesus disse, vai chegar grandes dores, grande tribulação, né? Será que a gente está preparado para isso? Eu vou sofrer com Cristo? Eu estou pronto para sofrer com Cristo, né? Porque eu estou no lado de Cristo e tudo que envolve o sofrimento de Cristo, com Cristo, eu estou disposto, né? E não largar a fé, não perder o amor, né? Não afastar dele, não deixar de segui-lo, né? Isso é um alerta que a gente precisa estar sempre preparado, né? Porque quando grande tribulação vier, né, está escrito que vai ser tanto, mas tanto sofrimento, que até os escolhidos podem vir a deixar, né, de seguir a Jesus. Então, é uma determinação dentro do nosso coração que a gente tem que fazer. Jesus, mesmo que seja por sofrimento, eu quero te seguir, né? Eu quero estar contigo. É melhor sofrer com ele do que sofrer sem ele, não é verdade? Né? E sofrer com ele, na verdade, é momentâneo, né? Porque logo, logo vem a glória, vem a recompensa, né? Então, a gente precisa ter essa clareza, né? E é interessante quando a gente estuda o João, quando avisa isso, né? Ele fala, olha, vocês vão ser aborrecidos, vocês vão ser maltratados, né? Sem razão, tudo, mas eu vou enviar o Espírito Santo, né? Eu vou enviar o Espírito Santo que vai ficar com você, vai te assegurar, vai estar ao teu lado para ser sua testemunha, né? E realmente você possa, nesse meio de perseguição, como está escrito também em Mateus 10, né? Para a oportunidade de poder ser testemunhas para reis, governadores, né? E assim por diante. Então, quando a gente for preso, vamos falar bem assim, né? Quando a gente for preso, a gente for açoitado e a gente for colocado no julgamento, vai ser oportunidade para a gente testemunhar de Jesus, né? Assim como ele foi, né? Então, é esse padecimento no mundo como Cristo padeceu, né? Tanto é que nós vemos, então, outro lado, que esse padecimento com Cristo, então não é só o padecimento no mundo, porque a gente não é do mundo, né? Mas também a gente pode ver esse padecimento, essa semelhança familiar do sofrimento, que somos com ele, né? E Deus opera em nós, né? Através desses sofrimentos, para que nós possamos realmente ser útil para Deus, sabe? Explicando melhor, né? O que significa. Nós levamos essa semelhança familiar de sofrimento e vamos ver aqui, né? Com Cristo padecemos. Em Colossenses 1, 24, está escrito assim, Colossenses 1, 24. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Então agora é padecimento
no corpo de Cristo, né? O padecimento de Cristo pelo seu corpo, pela sua igreja, né? Então, Deus nos coloca, nos salva, Ele nos salvou e nos colocou na igreja, né? Qual é esse propósito, né, de Deus nos colocar numa igreja, fazer parte de uma igreja local, mas universalmente no corpo de Cristo, né? E está escrito: eu cumpro na minha carne, no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja. O que será isso? Que função tem esse sofrimento, né? Porque sofrimento a gente nunca lida tão bem, né? A gente tem sofrimento a escapar, né? Poupar, não é? A sofrimento é algo que a gente realmente não consegue muito bem lidar. Mas a mensagem de hoje nos ensina que é precioso, o sofrimento é precioso. Mesmo em questão da disciplina, para que a gente seja participante da santidade, da natureza divina, sermos transformados à imagem de Cristo, mas agora, como também no mundo, não sendo do mundo, é a prova de que, se eu sofro no mundo, as perseguições é a prova de que eu não sou do mundo, eu preciso me alegrar, né? Porque Jesus disse, a igreja é tomada do mundo, nós não somos mais do mundo, então haveremos de sofrer no mundo. Agora é o padecimento na igreja, né? Eu preciso me regozijar. O Paulo falou, eu me regozijo. Por quê? Assim como Cristo padeceu, sendo o pão partido por nós, o seu corpo totalmente dilacerado, desfigurado, ele padeceu extremo sofrimento, não só físico, a gente descreve o físico porque parece que a gente consegue entender melhor, mas foi assim, o sofrimento todo, né, psicológica, emocional, moral, né, passou por injusto, foi morto junto com os assassinos, ladrões, né, ele foi contado como um deles, né, então assim, e açoitado, blasfemado, né, solidão que ele passou, foi né, o pai virou o rosto dele, então assim, o sofrimento do todo, né, como pão partido, ele foi o pão partido, né, a Santa Ceia, este é o meu corpo partido por vós, e portanto, ele derramou o seu sangue, né, que é o cálice, que é a vide esmagada, para ter o vinho ou suco de uva, precisa esmagar frutos de vide, né, será que a gente está pronto para ser o pão partido? E vide esmagado, para ser bênção para os outros, para que os outros possam realmente receber a graça através de nós, para que as pessoas possam realmente receber a vida de Cristo, né? E para isso, exemplifica muito bem o 2 Coríntios 4. 2 Coríntios 4, vemos aqui exatamente o que é ser o pão partido, que nós possamos ser o pão partido, né? O pão partido é a multiplicação, né? Quanto mais partido, mais a gente pode multiplicar a bênção para alcançar as pessoas, né? Saciar a fome das pessoas. As pessoas estão sedentas e com fome da paz, do carinho, do amor, não é? E aqui nós podemos ver em 2 Coríntios 4, 10 a 12, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Então, para sermos coparticipantes do sofrimento de Cristo, nós precisamos ser pão partido, como ele foi. Ai, fala a verdade. É algo que a gente quer evitar, não é?
A gente quer poupar a nossa própria imagem, ficar desfigurado. Pão partido é isso, né? Ele deseja que nós possamos ser esse pão partido. Hoje a música foi o pão, né? Foi linda aquela música, né? De Jesus, realmente o Isaías 53 foi o muito eu sou de Jesus, né? Será que a gente está pronto para ser o pão partido? Para saciar tanta gente? Né? A Nara que diga, né, Nara? No seu consultório. São todos famintos e sedentos, precisando. Mas todos nós temos contato. Tadashi com João, né, Tadashi? E o Rick, que vai para a polícia toda semana. Todos nós temos muitas pessoas famintas ao nosso redor e sedentas. E para isso, nós precisamos fazer parte, co-participantes do sofrimento de Cristo, para que nós possamos ser pão partido e vide esmagado, né? Para que nós possamos compartilhar a vida de Cristo. Né? Talvez essa proporção que a gente não imagina. A gente não tem ideia o que seja, porque a gente poupa demais, né? Para não ser esmagado, para não ser desfigurado, para não sermos partido. Mas agora nós gostaríamos de ter essa visão muito mais nobre, sublime do sofrimento. Ó Deus, que através desse sofrimento eu possa ser o pão partido e vide esmagado, o cálice, para que eu possa compartilhar desse cálice, da salvação, né? Do amor, do perdão, da paz que tantos procuram. Né, Elias, o seu sogro, a família do seu sogro, cada uma das nossas famílias também, que nós possamos no dia a dia ser o pão partido e o vide esmagado, nós possamos oferecer a vida de Cristo para as pessoas. Né? É para isso que Deus nos fez, com que nós sejamos co-participantes do sofrimento. E só para terminar, e vamos concluir então, para fazermos novamente a última leitura de Romanos 8,17. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e herdeiros também. Herdeiros de... Ai, desculpa, acho que eu estou perdida aqui. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Ah, se a gente pudesse o pão partido e vide esmagado para oferecer salvação para muito mais pessoas, não é? A Igreja de Piedade, logo a gente vai ter que ter uma construção enorme, né? O doutor André já tinha projetado uma igreja para a gente lá, mas talvez a gente não vai nem construir lá, né? Porque a gente vai ser o pão partido e vide esmagado, certo? Co-participantes do sofrimento de Cristo, para que também sejamos glorificados com Ele e tragamos muito mais almas para a salvação. Pai amado, nós te agradecemos por o Senhor ter nos concedido tamanho privilégio de sermos herdeiros. Obrigado que por amor, Senhor, nos disciplina para que sejamos completamente transformados à tua imagem, sendo participantes da sua santidade. E te agradecemos também que nós fomos feitos à semelhança do seu sofrimento, Pai, nesse mundo, porque nós não somos do mundo, mas também para podermos compartilhar a esse mundo da tua vida, como pão partido e vide esmagado. Ajude a gente a poder ver que o sofrimento é para um propósito muito maior. E ajude a gente não tentar escapar do sofrimento, mas a gente possa entender o propósito de cada sofrimento. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor eterno do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja convosco sempre e para sempre. Amém.